Esse é um dos milagres que Jesus faz. E nós sabemos que Jesus não veio simplesmente morrer em uma cruz. A visão do Pai e a missão de Jesus era muito mais do que morrer em uma cruz. Ele tinha como missão nascer, crescer. Ele tinha como missão mostrar ao homem e à mulher como viver. E uma das coisas principais dentro da sua missão é ensinar a verdade. Ele traz uma doutrina, ele conta parábolas e faz milagres. Ele nasce, ele cresce, ele ensina ao homem e à mulher de como nós devemos viver. Como eu devo viver, como eu devo me relacionar com as pessoas, como eu devo me relacionar com Deus. Por isso, Deus tem uma visão, e Ele tem uma missão especial para o seu filho. E ela não se resume à cruz. A cruz é só um processo. Essa missão começa com o nascimento. E o nascimento de Jesus é um milagre extraordinário. Ele nasce, ele cresce em sabedoria, diante dos olhos dos homens, diante dos olhos do povo e diante dos olhos de Deus. Ele é um trabalhador, um bom trabalhador. Isaías diz que é um homem experimentado no trabalho. Um homem forte, um homem experimentado no trabalho. Ele cresce. E quando chega ao momento da sua missão principal, que é ensinar a verdade, ele traz uma doutrina. E é a doutrina do Pai, é a palavra do Pai. São os ensinamentos do reino. Ele conta parábolas, e essas parábolas ajudam com que todo o ensinamento da doutrina se espalhe. Porque nós gostamos muito mais de ouvir uma história do que uma lição. Nós gostamos muito mais da prática do que da teoria. Por isso que muitas pessoas querem aprender fazendo. E elas vão fazendo e vão errando, vão fazendo e vão aprendendo, vão errando e vão acertando. Mas Jesus primeiro ele deixou uma doutrina. E essa doutrina é a palavra do Pai. É o Espírito. Porque a palavra é Espírito. É a verdade que liberta e que cura. Ele traz uma doutrina. Ele conta parábolas. E essas parábolas se tornam famosas. E os milagres de Jesus carregam essa doutrina que é a verdade e essas parábolas, essas histórias. Por isso, quando nós vemos um milagre de Cristo, tem algo muito profundo acontecendo. Deus não faz milagres simplesmente por fazer milagres. Porque senão Deus curaria todos. Senão Deus ia ressuscitar todos os mortos. Mas nós vemos poucos casos de pessoas sendo ressuscitadas. Nós vemos casos, muitos casos de milagres. Mas isso não é o principal. Mas em todo o milagre de Jesus, nós podemos encontrar a doutrina do Pai, a palavra de Deus, que é Espírito e que é vida. E nós podemos ter nesse milagre uma boa história para contar e algo muito mais profundo para aprender. É muito mais do que a teoria, é muito mais do que a prática. É algo muito profundo, são mistérios da qual nós podemos aprender. Por isso, quando Deus faz um milagre, Deus não faz simplesmente por fazer. Quando Deus faz um milagre, neste milagre está embutido a doutrina. Uma história, um testemunho que vai ser contado. E algo muito mais profundo que podemos imaginar. E quando nós falamos desse milagre, a cura de um hidrópico, eu acredito que ninguém nunca ouviu falar muito sobre esse testemunho, sobre esse milagre. Eu acredito que dificilmente você deve ter ouvido uma mensagem sobre esse milagre. Por isso, eu peço a você que você continue dando toda a atenção à palavra de Deus, que é Espírito e que é vida.
E nós vamos aprender algo muito importante hoje. Algo muito raro e muito precioso. E aconteceu num sábado. Diga, num sábado. Que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. A primeira coisa que eu gostaria que você observasse nesse texto é que Jesus entra na casa de uma pessoa muito importante. Uma pessoa importante, uma pessoa próspera, uma pessoa com riquezas, uma pessoa de classe alta elevada. A cultura é diferente. Os bens são diferentes. E nós podemos concluir que Jesus ele está tanto fazendo milagres para a multidão, multiplicando pães e peixes, quanto fazendo milagres na casa de uma pessoa rica, na casa de uma pessoa muito importante. Deus, Jesus Cristo no caso, ele não tem restrições, ele não tem conceitos e preconceitos, ele não gosta mais dos pobres do que dos ricos. Ele ama todos, e ele morreu por todos, e quem crer não morrerá. Jesus, ele abençoa o pobre e ele abençoa o rico. Jesus, ele entra na casa do pobre e Jesus entra na casa do rico. Só que o texto começa dizendo, e aconteceu num sábado, que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Era sábado. Provavelmente, repito, provavelmente, o período da manhã, eles passaram na sinagoga, porque era sábado, era dia de ir à sinagoga, de reunir a família, de estar com a família, de se reunir com os amigos, de se reunir com os irmãos em Cristo. Era um dia especial, era um sábado, era um dia em que eles se reuniam para aprender a palavra de Deus, para adorar ao Senhor. Por isso, provavelmente, eles estiveram o período da manhã todo na casa de Deus, adorando ao Senhor, lendo os textos sagrados, bendizendo o nome do Senhor, em comunhão. E sabemos que o sábado é um momento importante, é um momento de descansar em Deus, de confiar em Deus e de adorar a Deus. Só que Jesus entra na casa desses homens importantes, desses principais, um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Ele entra na casa desse principal, um dos principais do fariseu, para comer pão, para continuar a comunhão. Só que todos os fariseus e as pessoas estavam observando Jesus. Pergunta, por quê, pastor? Porque Jesus sempre fazia milagres no sábado. Isso começou a irritar os religiosos. Isso começa a provocar a ira dos religiosos. Agora, nós precisamos entender que dentro do texto e do contexto bíblico, da palavra de Deus, nunca foi proibido ajudar ou abençoar alguém no sábado. Nunca foi proibido. Pelo contrário, ajudar uma pessoa necessitada, ajudar uma pessoa que caiu no sábado, é visto como um sinal de amor, de adoração a Deus, de cumprir os princípios de Deus. Mas os homens, os religiosos, eles vão inventando leis, eles vão inventando princípios, eles vão inventando regras, como que se a lei de Deus não fosse suficiente para proteger e abençoar o seu povo. Porque a lei de Deus tem como prioridade proteger o seu povo e abençoá-lo. Mas a lei do homem tem como propósito limitá-lo e amaldiçoá-lo. Aconteceu no sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, o estavam observando, olhando, vendo como ele se comportava, como ele conversava, como ele se relacionava e principalmente, se ele não ia fazer um milagre. Mas nós, quando continuamos o texto, e eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico.
Um homem muito doente. Eu não sei se foi montado ou não, mas pode ser, porque a ira contra Jesus já começava a se manifestar. E os religiosos, os fariseus, alguns fariseus, os falsos fariseus e alguns escribas, eles já começavam a ter raiva e ódio de Jesus, já começavam a observar e buscar uma situação para que pudessem prender Jesus. Então eu não sei se isso foi armado ou não. Eu não sei se os fariseus, se esse principal dos fariseus, ele trouxe esse homem doente à sua casa, ou se ele era amigo deste fariseu. Eu não sei se a situação foi montada, se havia uma armadilha. Mas o que nós podemos concluir é que os fariseus e os escribas já começavam a buscar uma oportunidade para falar mal de Jesus, para degrenir a sua imagem, para chamar Jesus de o principal dos demônios, de fazer milagres pelo poder de demônios. Já procuravam ocasião para prendê-lo e matá-lo. Então eles estão observando Jesus, qual é a reação. Como eu disse, eu não sei se esse homem doente, ele foi plantado ali, se foi colocado numa situação para que Jesus fizesse mais um milagre. Mas o que nós podemos ver é que quando Jesus, ele se encontra com essa pessoa doente, e eis que estava ali, diante dele, um certo homem hidrópico. Estava ali um homem doente, e quando Jesus se encontra com ele, algo especial vai acontecer. Mas eu gostaria primeiro que você entendesse, eu acredito que a maioria não deve saber o que é um hidrópico. Alguém sabe o que é isso? É uma doença em que um dos sintomas principais é o inchaço. A cabeça pode ficar inchada, os braços podem ficar inchados, o peito pode ficar inchado, geralmente muito a barriga fica muito inchada, os pés, os tornozelos, é um acúmulo de água entre o tecido. Então é uma pessoa que fisicamente está deformada, está cheia de água, o corpo começa a reter água e não consegue filtrar a água, filtrar o sangue, fazer urina, não consegue liberar os líquidos, isso começa a reter e ficar preso dentro do corpo e começa a inchar. Mas essa característica inchada, esse sintoma de inchaço, ele simplesmente revela uma doença muito mais profunda. Não é simplesmente o braço inchado, o braço grande inchado, em que você coloca a mão, aperta e fica as marcas do seu dedo e depois volta. A pessoa sente dor, a pessoa fica deformada, a pessoa sente dor, ela está cheia de água. Mas essa característica, ela esconde, ou na verdade ela revela uma doença muito mais profunda que está acontecendo geralmente no coração ou nos rins. É uma doença que está muito ligada ao coração e ao rim, aos rins, a filtrar o sangue, a filtrar a água. E esse homem está ali naquela casa, na casa de um dos principais dos fariseus. É um sábado, pela manhã eles adoraram ao Senhor. Depois que terminaram de adorar ao Senhor, eles vão para suas casas e fazem um banquete. Se reúnem em família, entre os amigos, e passam o dia adorando ao Senhor, com a família, em comunidade, em alegria, em adoração ao Senhor. Mas quando Jesus entra, todos estão observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Jesus está perguntando: eu posso curar no sábado?
É errado fazer milagres no sábado? Mas o que me chama a atenção é que em nenhum momento este homem doente, ele pede para Jesus. Em nenhum momento nós vemos no texto ele dizendo: Jesus, o Senhor já fez tantos milagres, já fez muitos milagres no sábado, me cura. Eu creio que eu posso ser curado. Em nenhum momento nós vemos que este homem doente está pedindo para ser curado. Em nenhum momento ele quer tocar em Jesus. Em nenhum momento ele pede uma oração. Em nenhum momento ele clama, filho de Davi. Ele simplesmente está ali, num sábado, na casa de um dos principais dos fariseus, em que Jesus também está ali, e todos estão observando ele. Eu fico pensando, será que ele também não está observando Jesus? Mas Jesus, ele toma a palavra e ele diz: é errado curar no sábado? O que você acha? Você está esperando um dia especial para que o milagre aconteça na sua vida? Será que você já pediu tanto e desistiu de pedir? Eu não peço mais. Eu até estou vendo Jesus. Eu até estou observando Jesus. E eu observo Jesus. E Jesus faz milagre para esse, faz milagre para esse. Mas o meu dia nunca chega. Será que você está observando Jesus? Será que nós podemos observar Jesus? E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém calaram-se. E tomando-o, o curou e despediu. Por que eles calaram? Porque eles eram fariseus e escribas. Diga, eles conhecem a palavra de Deus. E na palavra de Deus não há nada dizendo a esse respeito. Pelo contrário. O sábado é um dia sagrado. O sábado é um dia de consagração. O sábado é um dia especial de adoração, em que nos reunimos com a família, em comunidade, e declaramos: esse dia é do Senhor. Esse dia é do Senhor, daquele Senhor que é maior do que o sábado. Esse dia é um dia de adoração, é um dia de comunhão, é um dia em que adoramos ao Senhor e declaramos que confiamos no Senhor. Mas na palavra de Deus não existe nenhum mandamento, nenhum estatuto, não existe nenhuma regra que diga que não se pode fazer o bem no sábado. Pelo contrário, nós devemos fazer o bem em tempo e em fora de tempo. E aí Jesus, tomando, o curou e o despediu. Sabe o que eu acho muito interessante nessa parte? É que Jesus está ali naquela casa. Ele foi para comer pão, provavelmente depois de uma reunião. Eu acho que Jesus não está se sentindo confortável ali. Sabe quando você entra num lugar e todo mundo está te observando? Sabe quando você entra num lugar e todo mundo está te testando? Eu acredito que Jesus não estava se sentindo confortável naquele lugar. E Jesus, ele vem de uma pessoa doente, ele se move de íntima compaixão. E ele pensa: se eu posso fazer o bem, por que eu não vou fazer? Quem pode fazer o bem e não faz, peca. Diga comigo, quem pode fazer o bem e não faz, peca. E Jesus vê ali diante dele. Os fariseus e os escribas estão observando para ver o que ele vai fazer no sábado. Se ele não vai transgredir a lei dos homens, das autoridades. Mas também está ali um homem doente. Será que eles estão observando se Jesus não vai novamente quebrar a lei dos homens e cumprir o mandamento de Deus? Porque Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, para libertar
para curar, para abençoar, para dar vista. Todo mundo está observando. E quando Jesus toma a palavra, porque ele é tomado de íntima compaixão, e ele está cumprindo a missão do Pai, porque o Espírito do Senhor, o Espírito estava sobre ele, o Espírito do Senhor está sobre mim, para que eu possa cumprir essa missão. Ele toma aquela pessoa e o cura. E tomando-o, o curou e despediu. Jesus disse: vai embora. Pergunta por quê, pastor? Porque nós não devemos estar no meio de pessoas contaminadas. Nós não devemos ficar num ambiente que nos contamina. Nós não podemos ficar em um ambiente que coloca um peso sobre nós. Nós não podemos ficar na casa, ainda que seja a casa do principal, ainda que seja um motivo de alegria ter recebido um convite, ainda que seja um motivo de honra estar ali, ainda que seja bom para a alma, mas não é bom para o espírito. Estar com fariseus, falsos fariseus, e escribas que distorcem a palavra e colocam um peso sobre o povo. Por isso Jesus disse: vai para sua casa. Não fique em um lugar em que vão colocar um monte de regras sobre a sua cabeça. Não fique em um lugar onde vão colocar um jugo sobre os seus ombros. Não fique em um lugar em que vão te contaminar. Não fique em um lugar onde você pode se tornar um hidrópico. Uma pessoa com o coração doente. Uma pessoa com problema nos órgãos internos. Aquela característica física de inchaço, de excesso de água. Aquela característica exterior, ela simplesmente mostrava um sintoma muito mais profundo no coração e nos rins. E o interessante é que muitas vezes na palavra, em algumas traduções, ou se coloca coração, ou se coloca rim. Se coloca os rins. Porque é ali onde nós filtramos, é ali onde bomba o sangue, é ali onde o sangue é espalhado, é ali onde é filtrado, é o filtro. São os dois órgãos extremamente importantes, extremamente simbólicos e proféticos dentro do texto e contexto bíblico e espiritual. Diga: um coração curado. É isso que Deus quer fazer. O que Deus está mostrando, o que Jesus está mostrando com essa doutrina, porque aqui ele está falando da doutrina de confiar em Deus. Aqui está acontecendo um testemunho, uma história, um milagre está se manifestando. E o que há de tão profundo nisso? O que está no coração. É isso que Jesus está mostrando, o que está no coração dos fariseus e dos escribas. Eu não sei se você está doente ou não, mas eu já cheguei a ficar 2 anos de cama, e para mim não tinha dia bom, dia ruim. Todo dia eu buscava cura. Todo dia eu buscava um milagre. Todo dia eu buscava uma libertação, porque eu sabia que era maldição hereditária. Eu sabia que era demônios. Eu sabia que era uma enfermidade, que havia demônios por detrás. E eu buscava. Eu não queria saber se era sábado, se era domingo, se era quarta, se era quinta. Eu queria uma cura. Eu não sei se você está buscando uma cura. Eu não sei se você está buscando um milagre extraordinário. Eu não sei se você já parou de pedir. Mas quando Jesus entra nessa casa e ele está sendo observado, ele se depara com uma pessoa doente. E essa pessoa doente não pede por cura, ele não pede por libertação, mas Jesus curou. Diga: Jesus curou e o libertou daquela situação. Porque o Senhor curou o seu coração e o libertou daquele cativeiro. E tomando-o, o curou e despediu.
E disse-lhe: qual será de vós? Agora entra a parte profunda. O que está de errado com o coração e com os rins dos religiosos? E disse-lhes: qual será de vós o que caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tire logo? Jesus faz uma pergunta para os fariseus e para os escribas. Olha, algumas versões diz jumento e outras diz filho. Eu não sei qual é a ligação entre os dois. Não sei se é um filho jumento, né? Não sei qual é a ligação, mas tem muito, né? Mas ele pergunta filho, jumento, o jumento do seu filho, alguma coisa assim, não sei que está ligado, mas em algumas versões diz jumento, em outras diz filho. Agora, por que Jesus usa esses dois animais? Porque ele não usou uma ovelha como o exemplo da ovelha perdida. Por que Jesus, ele muda o discurso? Porque todo fariseu, todo escriba está ligado com a palavra, com a missão de Deus, com cuidar do povo e abençoar o povo, e não de ser um peso, e não de ser um jugo sobre o povo. Por que Jesus não diz que se uma ovelha cair no fundo do poço? Porque ele diz jumento? Por que ele diz filho? Porque essas duas palavras, esses dois símbolos, o jumento e o filho, estão muito ligados ao sentimento. Diga, ao sentimento. Jesus está dizendo: se alguém que você ama cair em um poço, você não vai tirar? Jesus está tocando no coração. Jesus está tocando nos rins. Jesus está tocando no pensamento que tem como base os fariseus, os falsos fariseus. Ele está tocando nos rins, no coração, na base falsa dessa religião, dessa distorção. E ele está dizendo: se uma pessoa, se algo, se uma pessoa que você ama muito cair em um poço, você vai esperar um dia para tirar ela? Ou você não vai logo tirar o seu filho do fundo do poço? Eu sei que tem pais e mães aqui que, se pudessem tirar os seus filhos da situação que está, tiraria hoje e agora. E é isso que Jesus está falando. Se algo ou se alguém que você ama tanto cair no fundo do poço, você não vai tirar ele logo? E quando diz o boi, está dizendo de recursos financeiros. Se algo valioso, Jesus está trazendo a ideia de amor e de valor. Caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento, filho ou boi, o não o tira logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Pergunta: por quê, pastor? Porque eles sabem que aquilo que Jesus está fazendo é o certo. O que Jesus está fazendo é o certo. Deixa eu te fazer uma pergunta: você está seguindo mais as regras do homem ou os princípios de Deus? Como é que está o seu coração? Diga comigo: quem pode fazer o bem e não faz, peca. O que você está fazendo? Por que você está fazendo? Qual é a sua missão? Sabe, Jesus continua a mensagem e ele entra agora em uma parábola. Porque Jesus, ele quer tratar o coração desses fariseus. Jesus quer tratar o interior de forma muito mais profunda. Jesus, ele vem falando se pode, se é lícito curar no sábado. E ele pergunta também aos fariseus e aos escribas, dizendo: se o seu filho ou o seu boi cair em um poço profundo, você não vai logo cuidar dele?
Você não vai logo retirá-lo? Você não vai logo socorrê-lo? Mas Jesus não quer tratar essa doença de forma superficial, simplesmente na pele. Jesus quer ir profundo e tratar essa doença que é no coração. Porque a verdade é que Deus nos chamou para sermos uma fonte de vida. E quem bebe da sua água se torna uma fonte de vida. E de dentro salta para fora. Salta uma fonte, salta para a eternidade. Uma fonte de vida. A água não fica presa. Quando a água começa a ficar presa, é sinal de doença. Quando a água começa a ficar parada, ela começa a apodrecer. Ela começa a cheirar mal. Ela começa a dar doenças. E o coração e o interior começa a adoecer. Jesus não quer tratar uma doença e simplesmente fazer um milagre. Jesus, ele se aproxima com compaixão. Não é pedido, mas a sua missão é curar e fazer milagres extraordinários. O doente não pede, o doente não corre atrás, o doente não clama, o doente não quer tocá-lo. Ele simplesmente está no mesmo lugar que Jesus. E é Jesus que se aproxima dele. Jesus, movido por íntima compaixão e debaixo de uma missão, ele o toma para si. Como se dissesse, agora é meu. E eu te curo, e eu te tiro dessa situação. Mas ele pergunta, é lícito curar no sábado? Se o seu filho e o seu boi caírem em um poço profundo, você não vai logo socorrê-lo? Você tem sentimentos, você é inteligente. Ninguém quer perder um filho, ninguém quer perder um boi. E vocês sabem que vocês devem socorrê-lo. Mas Jesus, ele vai entrar agora num lugar mais profundo, diga no coração. Nós adoramos ao Senhor e dissemos que o Rei da Glória, que ele pudesse entrar, entre em nosso coração. Jesus pode entrar no seu coração hoje? Jesus pode entrar no nosso coração? Porque a grande verdade, irmão, presta muita atenção. Se tornar um fariseu é simplesmente um processo. Não é uma escolha, não é uma decisão, é simplesmente um processo. Porque envolve um processo humano, e nós somos humanos, e nós somos religiosos, e nós buscamos formas, e fórmulas, e métodos. Nós estamos toda hora querendo construir tijolos, ao invés de usarmos pedras. Por isso é normal, é natural, nos tornarmos o irmão mais velho, nos tornarmos religiosos, o coração começar a adoecer, é um processo. Mas Deus, ele entra na casa do pobre, ele entra na casa do rico, ele entra no coração do filho pródigo e do filho mais velho. E a história continua, Jesus agora lança uma parábola, porque por intermédio das parábolas Jesus vai mais fundo. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes, quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro maior, mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga, dá o lugar a este. E então, com vergonha, tenhas de tornar o derradeiro lugar. Eles estavam observando Jesus, não estavam? Eles estavam observando Jesus, se Jesus ia fazer alguma coisa no sábado. Se Jesus ia trabalhar, se Jesus ia fazer um milagre, se Jesus ia abençoar alguém no sábado. Mas Jesus também estava observando eles. Diga, eu estou observando Jesus. Mas a palavra diz que Jesus também está nos observando. Jesus está de olho em você. Diga para a pessoa que está do seu lado, Jesus está olhando para você. Jesus está te observando. E sabe o que Jesus observou naquela casa? É que eles gostavam muito de chegar
e de assentar-se nos primeiros bancos. Jesus está mostrando que o problema do fariseu e do escriba, Jesus está mostrando que o coração do religioso está muito doente por causa da vaidade, por causa que quer ser honrado. E Jesus começa a contar uma parábola. Olha, quando houver uma festa e te convidarem para as bodas, não venha e se assente nos primeiros bancos. Porque nós sabemos que os primeiros bancos são para as pessoas mais honradas. Vamos supor que vai ter um casamento aqui. Eu vou falar de novo. Vamos supor que vai ter um casamento aqui. E você sabe que os primeiros bancos são para quem? Para os convidados mais honrados, os familiares do noivo e da noiva. Não é assim? Aí imagine você é convidado para uma festa de casamento. Vai ter um cerimonial, vai ter os comes e bebes, vai ter bolo, vai ter muita coisa boa, pizza. E você diz, deixa eu ir logo para a igreja, porque hoje é dia de festa. E você é um dos primeiros a chegar, e você se senta nos primeiros bancos. E aí imagina alguém, o cerimonialista, a pessoa responsável, o noivo ou a noiva, alguém, chega para você e diz, olha, por favor, sente mais para trás, porque os convidados de honra estão chegando. E aí você vai ser humilhado. Você vai ser envergonhado. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes, quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti, e a ele te diga, dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tornar o derradeiro, os últimos assentos. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te nos derradeiros lugares, no final, para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, assenta-te mais para cima, mais para frente, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então Jesus começa a mostrar que aquela doença, que aquela característica deformada e inchada, aquele problema é muito mais sério do que o aparente. É um problema no coração, nos órgãos internos. Que o problema é de sentimento, é de sabedoria. E aí Jesus vai fundo agora com essa parábola e toca no coração. Um coração que busca ser exaltado. Um coração que busca os primeiros assentos. Um coração que está em competição. E ele dá a ilustração, como nós lemos. E ele está dizendo aos fariseus e aos escribas, o que vocês querem é se assentar nos primeiros bancos. Vocês querem ser honrados. Vocês querem ser exaltados. Um coração cheio de competição, cheio de vaidade. Eles querem ser chamados de pai nas praças. Eles querem ser cumprimentados. Andam com as roupas com as franjas largas, como sinal de honra. Querem se assentar nos primeiros bancos. Por que a água não está fluindo? Por que não está saltando? Por que não está saltando para a eternidade uma fonte de vida, água da vida? Porque estamos ficando hidrópico. A pessoa começa a ficar deformada. A pessoa começa a reter água. A pessoa não deixa fluir a água. A água começa a ficar parada. Começa a cheirar mal. Começa a dar doenças. O coração começa a ficar doente. Os sentimentos não são mais os de Deus. Os pensamentos, os princípios não são mais os de Deus, mas são os dos homens, de competição, de vaidade.
Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Jesus não está falando que é errado ser exaltado. Mas ele diz, você que quer ser exaltado, vai ser humilhado. E você que a si mesmo se humilha, será exaltado. Porque se você é convidado e você senta nos últimos bancos, nos derradeiros, o dono da casa, o dono da festa, e no nosso caso, o dono da nossa casa, dessa casa que é Deus, ele vai dizer, você é uma pessoa honrada, venha mais para frente. E aí você vai ser honrado por todos. Você vai ser honrado diante de todos. Mas quantas pessoas querem os primeiros bancos? Quantas pessoas querem ser líderes? Quantas pessoas querem ser fariseus? Querem ser escribas? Querem ser donos da verdade? Querem conhecer a palavra? Dizer que conhece isso, que sabe aquilo? Quantas pessoas estão querendo se exaltar e estão sendo humilhadas? Quanto mais você busca ser exaltado e reconhecido, mais Deus te humilha. Mais Deus fala, um pouquinho mais para trás. Perto de mim não, um pouquinho mais para trás. Mais Deus vai ficando longe, colocando você para longe dele. Você quer se exaltar e dizer que você é bom, que você é isso, que você é importante, que você é o mais velho, que você é fariseu, que você é escriba, que você sabe a palavra, que você sabe tudo. Quanto mais você quer se exaltar, mais Deus te tira do primeiro banco e fala, mais para trás, para longe de mim. Porque você é falso. Porque você está buscando se exaltar e não fazer a obra. Mas quanto mais você se humilha, mais Deus te exalta. Eu ando com o apóstolo já faz bastante tempo. Quase 39 anos. Toda vez que nós vamos em um café, em algum evento, seja lá o que for, seminário, ele sempre senta nos últimos bancos. E toda vez que eu vou com ele, eu falo, vamos lá para a parábola do assento. Lá vamos nós para o ensinamento de Jesus de se assentar nos últimos bancos. Às vezes está eu, o apóstolo e mais alguns pastores, e aí alguns mais, ô apóstolo, vamos sentar mais para frente. E aí o apóstolo fala, Jesus falou para eu sentar nos últimos bancos. E tem pessoas que parece que não aprendem, porque eu vejo muitas vezes os mesmos pastores, no próximo evento, no próximo trabalho, está lá o apóstolo chegando e eu já no meu coração, lá vamos nós para mais uma lição e sentar no último banco. E aí eu vejo os mesmos pastores dizendo para o apóstolo, apóstolo, vamos sentar mais para frente. E o apóstolo de novo falando, Jesus mandou eu sentar no último banco. Só que passado uns 5, 10 minutos, vem o dono da casa, veio um anfitrião e diz, apóstolo, meu amigo, tudo bem? Quanto tempo? Senta aqui na frente. E aí eu começo a andar junto com o apóstolo e falo, lá vamos nós para a lição dos primeiros assentos. E aí ele chega para alguém, você pode sentar um pouquinho mais para trás, porque o apóstolo Gerson chegou? Não tem nenhum evento que isso não acontece. Sabe por quê? Porque a casa está cheia de fariseus. E pior, cheia de fariseus e escribas que não aprendem a palavra de Deus. Quantas pessoas estão querendo ser honradas? Um dia Deus vai me honrar. Se humilha. Se humilha. Porque se você não se humilhar, Deus vai te humilhar. Mas se você se humilhar, Deus vai te exaltar. Jesus está falando contra ser honrado e ser exaltado. Jesus está ensinando como nós devemos ser exaltados. Todo lugar que eu vou com o apóstolo, ele é honrado e exaltado. Por quê? Porque ele conhece a verdade. Ele senta no último banco. E porque sempre tem alguém na frente que manda ele sentar mais para trás? Porque não aprendeu a verdade. Diga, o que se humilhar será exaltado, mas o que se exaltar será humilhado. Sabe, Jesus ainda continua e dá uma última lição aos fariseus e aos escribas, dizendo, olha, você fazer uma festa
e convidar os seus melhores amigos, e convidar as pessoas importantes, as pessoas ricas, as pessoas que você ama, não tem vantagem nenhuma nisso. Não tem galardão nenhum nisso. Não tem glória nenhuma nisso. Você tem que chamar alguém que não vai ter condições de fazer uma festa e te chamar. Porque se você convida uma pessoa tão grande quanto você, e uma pessoa tão importante quanto você convida ela hoje e ela é honrada, e amanhã ela te convida, e você já recebeu o seu galardão, e ele já recebeu a sua recompensa. Mas quando você convida os necessitados, os carentes, os aleijados, eles nunca vão poder fazer uma grande festa e te convidar e te honrar. Mas Deus diz: eu te honrarei. Quantos querem ser exaltados e honrados? Diga comigo: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Diga comigo de novo, diga: aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. Sabe como é que Deus te humilha? Às vezes usando o seu pastor, às vezes usando o seu patrão, às vezes usando o seu pai, o seu amigo. Por quê? Porque você quer ser exaltado e busca se exaltar e Deus te humilha. Mas quando você se humilha, Deus vai usar, pode ser o seu pastor, pode ser o seu patrão, o seu pai, um amigo, para te exaltar. Ser exaltado e ser honrado não é pecado, mas isso acontece debaixo do sentimento correto e de sabedoria, de saber sentar no lugar certo e se posicionar no seu lugar para que Deus possa fazer a obra e te honrar. Esses dias eu falei, eu estou muito ansioso para começar o mês de outubro. Muito ansioso, porque Deus já vinha revelando grandes coisas que estava fazendo, que vai fazer e que ainda vai fazer. Nós começamos um novo tempo, um tempo muito importante, e é um tempo em que vamos ampliar, nós vamos ampliar, o tema do ano vai ser ampliando. Nós vamos ampliar, nós vamos crescer, nós vamos avançar e conquistar. Vai ser um ano muito especial. E eu quero te convidar a entrar nesse ano. Mas entrar nesse ano sendo curado. Você não está pedindo para ser curado, porque sabe por quê que muitas pessoas não pedem oração e não pedem para ser curados? Porque são hidrópicos. São fariseus, no meio dos fariseus, vaidosos, cheios de honras, cheio de orgulho, e não pode se expor e abrir o seu coração para ser curado. O que mais tem na casa dos principais é pessoas inchadas, é pessoas com o coração doente. Eu nem vou pedir oração, porque se os outros verem, vão pensar o quê? Que eu estou em pecado. Se eu me arrepender dos meus pecados, Deus vai me punir. Não, você vai ser punido e já está sendo punido se você não se arrepende dos seus pecados. Enquanto você não abre o seu coração para Deus curar o seu coração. Você pode até fingir. Mas o sintoma que está aqui dentro começa a manifestar na sua pele. Aquilo que começou lá dentro, nos órgãos, nos rins, no coração, começa a manifestar na sua pele. Todos começam a ver que há um problema no coração. Mas não pede oração, não pede ajuda,
não busca o Senhor, está simplesmente como os outros religiosos, observando. Vamos ver o que Jesus vai fazer. Será que Jesus está vendo a minha doença? Será que Jesus não vai curar? Pare de observar o que Jesus está fazendo e o que Jesus está fazendo pelos outros. E comece a observar o que Jesus está ensinando. Porque Jesus olhou aquela casa e porque observou, disse: vocês são muito vaidosos. Vocês são cheios de orgulhos. Vocês só querem ser honrados. Vocês não entenderam que o princípio é se humilhar, é servir, é ajudar o necessitado que caiu no fundo do poço. Diga: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Deus vai ampliar a nossa tenda. Deus vai ampliar a sua obra. Até o final do ano. Está agendado para final de novembro, começo de dezembro, a inauguração da primeira parte da igreja sede. Para 250 pessoas. E aí depois tem a segunda etapa e a terceira etapa, num total de 600 pessoas. Mas no final de novembro, começo de dezembro, vai ser concluída e inaugurada a primeira etapa da igreja sede. Diga: da nossa igreja. A igreja sede. Para que a gente possa fazer as comemorações de final de ano lá. A tenda está sendo ampliada. E nós vamos abrir outras igrejas, construir outras igrejas. Diga: é um ano de ampliar. Ampliar a tenda. Firmar bem as estacas. Diga: 2018. Ano de ampliar e de firmar bem as estacas. Nós estamos encerrando o ano para fazer a obra do Senhor. E acabamos de encerrar, estamos encerrando o mês de setembro, o mês para edificar. Nós estamos iniciando um novo tempo, um novo ano. Do ano para fazer a obra, nós entraremos no ano para ampliar. E do mês para edificar, entramos no mês de outubro, o mês da fé, para milagres extraordinários. Deus quer fazer grandes coisas. Mas Jesus precisa nos curar. Sabe, como pastor, poucas coisas me irritam. E uma das coisas que me irrita é pessoas que não sabem nada e querem mostrar que sabem. Pessoas que estão caídas e querem mostrar que sabem andar. É pessoas que nunca fizeram nada e querem ensinar como deve ser feito. É pessoas que querem se exaltar e Deus humilha. Essa é uma das poucas coisas como pastor que me irrita. É a religiosidade, a falsidade, a hipocrisia. É aquele que não sabe querendo dizer que sabe. É aquele que está nas trevas querendo dizer que é luz. Isso me irrita demais. É pessoas que estão presas e doentes querendo dizer que são libertas e curadas. Eu acredito que isso me irrita muito porque eu sou discípulo de Jesus. Porque Jesus, quando aconteceu uma situação dessa, e Jesus disse a um grupo de judeus que tinha se convertido a Cristo, e Jesus na sua primeira mensagem diz: vocês são doentes, vocês são cativos, e eles dizem: não, nós não somos cativos, nós somos filhos de Abraão, e chega ao ponto de Jesus dizer: vocês são filhos do diabo, não são filhos de Abraão. Porque se fossem filhos de Abraão, estariam fazendo as obras de Abraão, e não as obras do seu pai, que é mentiroso desde o princípio.
Isso me irrita demais. Ver pessoas doentes e ver pessoas cativas querendo dizer que são curados e que são libertos. Estão em trevas, mas querem dizer que são luz e que possuem sabedoria. Nós não podemos enganar o Senhor. Não há como enganar o Senhor. O Senhor, Ele sonda os nossos corações. E aquilo que está no coração começa a se tornar visível. Eu acredito que é o momento de nós buscarmos a Deus. E de Deus nos tomar e nos curar e nos dispensar, nos livrar. Tem pessoas que gostam de estar no meio dos religiosos, porque dá status. Ah, você viu o pastor lá? Você viu quantas curtidas ele tem? Você viu o tamanho da igreja dele? Você viu como ele prega? Você viu as pessoas? Você viu o mover? Mas estão doentes. Sabe, eu cheguei a uma conclusão que se eu enviasse as minhas ovelhas a alguns seminários e alguns congressos e algumas campanhas especiais aí, e se elas voltassem, no mínimo, do jeito que estavam, eu toda semana estava anunciando, tal dia agora nós vamos em tal igreja, tal dia agora nós vamos em tal congresso, tal dia agora nós vamos em tal apóstolo, em tal café de pastores, em tal congresso, em tal seminário, em tal caravana. Mas se as minhas ovelhas, que o Senhor me colocou como responsável, fossem e pelo menos voltassem do mesmo jeito, mas sempre voltam piores, mais doentes, mais religiosos. E as pessoas que ficam de um lugar para o outro são as que mais caem. E chega uma hora que não tem mais conserto. Nós precisamos tirar a vaidade do coração. Nós precisamos tirar a soberba do coração. Nós precisamos tirar aquilo que está adoecendo o nosso coração, nossos órgãos internos, que está nos deformando, e aquilo que não permite mais nós bombearmos o sangue, filtrarmos os líquidos, aquilo que não está mais permitido com que a água possa saltar. Eu sei que se Jesus ali naquela reunião fizesse um apelo, quem está doente, com o coração enfermo, cheio de vaidades e soberbo, querendo se exaltar e sentar nas primeiras cadeiras, vocês que estão brigando para se aparecer, venham à frente que eu vou orar por vocês, e vocês serão curados, eu vou tomar você, eu vou te curar, e eu vou te libertar. Seria um dos apelos que ninguém viria à frente, nem o homem doente, que já estava visível a sua doença, e que por intermédio daquele homem, em que a doença se tornou visível, Jesus está falando do que está ainda oculto no coração dos outros, nenhum deles viriam à frente. Se você vai começar um novo tempo, comece debaixo de obediência, comece debaixo de fidelidade. Se você vai começar um novo tempo, e um tempo profético e apostólico, para ampliar, busque ao Senhor, e permita que Ele te tome, permita que Ele te tome, permita que Ele diga, agora é meu, não é mais dos religiosos, não é mais dos escribas e dos fariseus, não é mais deles, eu te tomo, você é meu, eu te salvo hoje. Permita ao Senhor entrar nesta casa e te tomar. Tem muitas pessoas nos meios evangélicos e cristãos que estão na casa dos principais, que precisam ainda ser salvos. Deixa Deus te tomar. Deixa Deus chegar diante de você e dizer, agora você é meu. Eu te tomo para mim. Eu te dou a minha vida. Eu te dou vida e vida em abundância. Eu te dou a vida eterna. Deixa Deus te tomar de verdade. Deixa Deus te tomar de verdade. Deixa Deus te tomar. Deixa Deus te envolver. Deixa Deus dizer, você agora é meu. Eu te tomei desse mundo. Eu te tomei desse sistema religioso, desse outro evangelho. Deixa Ele te tomar agora.
Deixa Ele te curar. Deixa Ele te curar.